Olá pessoal, tudo bem com vocês? Namastê, sejam muito bem-vindos a essa nossa terceira live da série que eu estou fazendo, falando sobre prevenção psicoemocional e energética durante todo esse processo que nós estamos vivendo. Eu sou a psicóloga e hipnóloga clínica Glaucia Mosconi. Estou aqui novamente para compartilharmos um pouco aí da minha experiência dentro da prevenção de saúde e também como terapeuta, como professora de terapias integrativas complementares, que neste momento podem dar um grande auxílio no sentido de buscarmos a harmonia em todos os sentidos. Bom, essa live tem o nome de Superando o Medo e a Ansiedade com o Autocontrole e a Energia do Bem, que é a forma, gente, que nós podemos superar de forma um pouco mais harmônica tudo isso que está acontecendo a nível mundial. Então, na primeira live eu falei um pouco dessa conscientização e dessa reflexão, fizemos essa reflexão juntos. Na segunda live eu falei da proteção energética e espiritual necessária também, porque tudo que está nos acontecendo tem vários níveis, né? O nível físico, material, o nível emocional, mental, o nível também energético e espiritual, porque toda essa situação emocional que fica no entorno, né, do nosso planeta, também atraem seres, né, densos, trevosos no nível espiritual. E aí eu falei bastante na live 2 sobre isso. No final nós fizemos uma prática com escudos energéticos mentais de proteção, que eu ensinei para vocês, né? Então depois que não assistiu, vão lá na live 1 e 2 para poder resgatar esses assuntos, tá? E hoje nós estamos falando então da superação do medo e da ansiedade, também causada por tudo isso, né? Com o autocontrole e a energia do bem. Bom, gente, eu vou começar trazendo algumas estatísticas do quadro de ansiedade aqui no nosso país. Não são estatísticas positivas, ao contrário, nós que somos psicólogos e terapeutas ficamos bastante preocupados com isso, né? E dedicamos a nossa vida não só para tratar e auxiliar nesses transtornos de humor, e um deles é o de ansiedade, mas ajudá-los também em outros níveis a compreender melhor o porquê que tudo isso acontece a nível individual e coletivo, né? Então, vou começar falando dessas estatísticas, que o Brasil tem uma das maiores taxas de ansiedade. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, cerca de 9,3% dos brasileiros possuem algum tipo de transtorno de ansiedade, o que é para, no mínimo, trazer alguma reflexão para nós, né? Então, uma porcentagem que ultrapassa a depressão, para vocês terem uma ideia, que afeta 5,8%. Então, são menos pessoas que sofrem do transtorno depressivo e mais pessoas do transtorno ansioso. Alguém já disse que a depressão é quando a mente está no passado, né? E a ansiedade quando ela se move apenas em direção ao futuro. Mas das duas formas, o que nós precisamos observar é que a nossa mente não está no presente, né? Se ela está no passado ou está no futuro, ela não está no presente, no aqui e agora, que é o principal estado, inclusive estado meditativo, de reflexão, né? Que todos os cursos de meditação ensinam, onde nós conseguimos estar melhor conosco, quando estamos no presente, quando percebemos o tempo passar de uma forma mais lenta, quando podemos dar atenção ao que acontece no caminho e dar respostas melhores em virtude disso, né? Então, gente, eu trouxe esses dados para vocês terem uma ideia de como isso já estava acontecendo, né? Antes de todo esse quadro do coronavírus e da pandemia mundial. O que acontece, como eu também falei, né, nas lives anteriores, é que algumas pessoas que já são propensas a esse estado acabam agravando, né, o seu quadro e entrando em processos aí, às vezes, piores, né? E as pessoas que não têm esse quadro, que não têm essa predisposição, acabam entrando num estado de estresse emocional, mental e depois até físico, né, algumas vezes,
porque precisam lidar com todas essas informações simultaneamente que estão acontecendo, além de se cuidar e cuidar de quem está próximo, dos seus familiares. Então existe uma preocupação no ar individual e coletiva que naturalmente já coloca todos nós em estado de alerta, que seria o estado de estresse, que é um passo anterior, né, da ativação dos quadros de ansiedade. Então vou falar um pouquinho sobre isso para ajudar vocês com o esclarecimento. Eu sempre digo que a informação é a melhor arma que nós temos sempre, e a informação não é só uma arma, mas assim, é uma forma de nós controlarmos melhor a nossa realidade, a nossa própria vida, e termos uma vida mais harmônica, quando sabemos quem somos e sabemos como estamos caminhando no mundo, né? Então é importante dizer, gente, que dentro disso, que a ansiedade é natural, é um quadro natural do ser humano. É normal que quando nós fiquemos ansiosos, quando nós estamos diante de uma situação nova na nossa vida, ou quando existe algum evento para acontecer, né, que nós estamos esperando, dizemos até que esperamos ansiosamente por ele, né, como o nascimento de um filho, um novo emprego, uma mudança de estado, né, uma mudança de cidade, ou quando eu estou às vésperas de uma união, né, do meu casamento, por exemplo. Então, esses quadros que deixam o ser humano em posição de alerta, ou de um alerta, né, um pouco mais expressivo do que no dia a dia normal, é chamado de ansiedade, mas uma ansiedade natural, tá? O problema é quando essa ansiedade passa dos limites do tolerável e do que nós estamos chamando de normal e acaba prejudicando a qualidade de vida das pessoas, né? E fazendo com que esses sintomas se tornem psicológicos, se tornem patológicos, trazendo também sintomas físicos. Então, estresse não é ansiedade. E a ansiedade não é um estado existe a ansiedade natural e a ansiedade que nós chamamos patológicas, né, com quadro clínico, que nós psicólogos trabalhamos nos consultórios, os psicólogos, médicos e psiquiatras trabalhamos no nosso consultório. O alerta aqui hoje e a minha contribuição com relação a isso é informar vocês quais são os sintomas de uma ansiedade natural, que é esse quadro que eu acabei de explicar, e uma ansiedade quando começa a entrar no estado mais grave, onde as pessoas precisam começar a procurar ajuda, né? Com tudo isso que está acontecendo, existem muitas pessoas que estão muito desesperadas, em pânico, sem necessidade, né, gente? Claro que as mídias, elas informam, mas elas também colocam uma pitada a mais aí de medo nas pessoas e deixando todo mundo inseguro, e eu pessoalmente não concordo com isso. Eu acho que você pode informar sem essas pitadas, né? Sem salientar, né? Sem provocar mais medo e mais ansiedade nas pessoas. Mas enfim, estamos no Brasil e precisamos lidar com isso, né? Não estou falando contra as mídias, pelo contrário, eu acho que elas informam, mas eu não concordo com o exagero, né? Que acaba criando aí, deixando as pessoas com muito medo. Então, hoje eu estou trazendo aqui alguns sintomas para vocês conseguirem diferenciar, né? Conforme essa pandemia vá avançando, ou, né, conforme ela vá se extinguir, e nós estamos torcendo para que isso aconteça de forma bastante rápida, né? Como que vocês podem lidar com este caminho ou com algum desses sintomas emocionais, psíquicos e emocionais que vão surgindo naturalmente durante esse caminho dentro de uma questão coletiva, né? E alguns sintomas que eu separei aqui, eu vou falar um pouquinho de cada um para que vocês possam identificar de forma melhor, tá? Então, o primeiro deles é sentir falta de ar. Vejam bem, que é um dos sintomas também do coronavírus, né? Então, a gente precisa diferenciar o que é a falta de ar do corona, do vírus provocada pela gripe, né? E a falta de ar provocada pela ansiedade. Eu acho importantíssimo para a gente, né? Com tudo que está acontecendo, se alguém entrar em estado de pânico ou em uma crise de ansiedade, não achar que já está com o vírus. Então, acho importante diferenciar, né? Então, primeiro, falta de ar, que é um sintoma comum antes da crise de ansiedade, né? Que é sentir essa falta de ar, essa dificuldade de respirar. A respiração se torna ofegante, essa é a característica,
né? Diferente, né, no coronavírus, pelo que nós estamos vendo, estudando, existe uma falta de ar onde eu falto ar, né? A falta de ar da ansiedade é diferente, a pessoa fica ofegante, né? Ela começa a respirar rápido, então é um pouquinho diferente. Geralmente ele sente essa falta de ar um pouquinho antes de desencadear essa crise, né? Então, uma pessoa bastante acelerada, né, em termos de energia, uma energia bastante intensa, bastante acelerada, que acaba trazendo também, e a falta do controle desse excesso de energia, muitas vezes também traz, né, os quadros emocionais, né, que que é a irritabilidade e outros. Essa que eu falei, falta de ar, é o quadro físico, né? 2, a pessoa tem sempre a sensação que algo ruim vai acontecer, ela nunca está tranquila, ela está permanentemente em estado de estresse, que nós falamos, ou de alerta, né? Isso é outra característica. Sem um motivo aparente, essa é a diferença, porque se nós entramos em estado de alerta com um motivo, é uma coisa natural, né? E isso vai passar depois de uns minutos, ou, né, até o fato passar na sua vida, né? Agora, quando você está nesse quadro o tempo todo, sem um motivo aparente naquele momento, sem estar passando por nenhuma situação grave, pessoal, né, que leve a isso, então aí já é um tipo de sintoma da ansiedade. Então a pessoa fica ansiosa, sente que algo muito ruim vai acontecer na vida dela, mas é o tempo todo. E fica permanentemente em estado de medo, de preocupação, né, que é a pré-ocupação que nós falamos, eu me ocupar antes da situação acontecer, né? Então ela fica preocupada, fica às vezes até com pensamentos obsessivos ou com pensamentos de preocupação repetitivos na mente, deixando a pessoa à beira de um colapso nervoso, né? Uma outra coisa é a tensão muscular. A pessoa às vezes fica enrijecida, tensa, né? Que pode até ser o início dos quadros de fibromialgia famosos hoje, que nada mais é do que um quadro onde existe uma rigidez muscular, mas por conta também de causas emocionais. Estudamos isso na psicossomática, eu falei um pouquinho na live 1, né, na primeira live. Então, existe também uma tensão muscular, onde um dos sintomas físicos é a crise de ansiedade, e que até atrapalha a pessoa para dormir direito, para relaxar, para entrar no estado mais tranquilo. Ela vive, por causa disso, ela está no estado permanente de tensão. Ela começa a sentir dores no corpo, inclusive, porque ela não consegue relaxar, né? Nem quando ela está em momentos mais tranquilos de lazer na vida dela. E se não for tratado, pode desencadear, sim, problemas mais graves físicos, né? Que nós chamamos de comorbidades na parte clínica. Sente também o coração acelerado em palpitação, né? Que é o quadro clínico de taquicardia. O medo de que alguma coisa vai acontecer constantemente, que um clima de tensão também constante, né? Acelerando os níveis de adrenalina, com estresse, etc., mas principalmente causando esse batimento a mais, o aumento dos batimentos cardíacos, né? Ainda mais porque se ela entra em desespero, independente da situação, né, ela acaba unindo isso com os outros sintomas, né? E aí esses batimentos cardíacos deixam a pessoa muito nervosa, irritada, com os nervos à flor da pele, quando a gente fala popularmente, né? E muito agitada o tempo todo, muito apreensiva, né? Outro sintoma é tontura, a pressão psicológica a qual a pessoa ansiosa está passando, traz uma consequência de uma certa sensação de tontura, que precisa também, se esse quadro aparecer, precisa ser investigado. Pode ser alguma questão clínica, física, ou pode ser uma questão provocada, somatizada pela questão emocional. E quando isso acontece, aumenta mais ainda o desespero da pessoa, e ela fica mais agitada ainda, porque é mais um sintoma, né? E isso também pode desencadear a crise ansiosa. Existe também um aumento do suor para algumas pessoas, né? A sudorese. A pessoa ansiosa costuma preocupações por ter essas preocupações excessivas, sofrer de todos esses sintomas antes que eles aconteçam, que fique bem claro, né? É como se ela criasse, né? Porque de novamente está sempre lá no futuro e não no aqui, agora, no presente. Ela fica imaginando, né? Criando situações, às vezes muito negativas, que
criam esse quadro mental, criando inclusive miasmas mentais, né? Formas, pensamentos negativos, falando da parte energética também, e isso vai se acumulando no corpo mental dela, depois no corpo emocional. Tudo isso vira uma confusão dentro da pessoa, né? E aí às vezes ela começa a ter esse quadro de suor, né? De sudorese excessiva. É um fato até um pouco comum dentro das pessoas ansiosas. Um outro sintoma bastante grave, que é um dos diferenciais que nós temos na clínica, quando fazemos a anamnese, a avaliação da pessoa que chega até nós, é a insônia ou os distúrbios de sono. É um dos primeiros indicativos de quadros, de uma entrada num quadro mais clínico, vamos dizer, mais patológico, que já sai da normalidade de um estado de estresse, né? É uma das coisas que a gente começa já a ficar em alerta, nós que somos psicólogos, e começamos a investigar dentro de todas as triagens de diagnósticos que nós fazemos, dentro dos testes, etc., para investigar mais a fundo e ver a causa disso, né? Mas é um dos primeiros sintomas que nós diferenciais que nós já começamos a nos preocupar um pouco mais, né? Então, é um fato comum dentro desse quadro de ansiedade, a pessoa não dormir direito pelo excesso de preocupações, pelo excesso de problemas que ela mesma cria antes de acontecer, né? Ou que ela fica exageradamente preocupada quando está passando por um fato ou alguma dificuldade natural da vida. E que ela fica o tempo todo, né, na cabeça dessa pessoa, deixando ela sem dormir, né? Ficar sem dormir é a nossa parte mental consciente que não desliga. Ela fica com medo de desligar também por não controlar a situação, né? Dentro da psicanálise, né, eu trabalho também com a psicanálise, e nós vemos que existe essas causas todas ficam no subconsciente ou no inconsciente da pessoa e deixando ela permanente em estado de alerta. Ela tem um medo horrível de desligar, né, do dia, desligar do controle, sair do controle e talvez não voltar mais, né, no estado de vigília, no estado consciente. Mas isso é uma fantasia criada. Não estou dizendo aqui que é uma fantasia, que isso não aconteça, né? É uma forma técnica de falar que a pessoa cria, né? Cria ou ela exagera, ela potencializa, né? O quadro além do necessário, levando ela a esse estado de alerta constante, a insônia. Isso tende a diminuir com os tratamentos, né? Às vezes a pessoa precisa ser medicada, às vezes não, precisa passar pelas duas avaliações do psicólogo e do médico, para que a gente possa ver a gravidade, né, o grau que está e ver quais as providências tomadas. Mas geralmente com os tratamentos, essa situação de cansaço excessivo e de preocupação excessiva vai diminuindo, fazendo com que a pessoa consiga normalizar o sono. Outra coisa, o medo excessivo, ansiedade, gente, coloca uma formulinha na cabeça de vocês, ansiedade igual medo, tá? O medo igual ansiedade. Então nós falamos que um dos sintomas é o medo excessivo, não é o medo natural de alguma coisa que está realmente acontecendo comigo, que está gerando esse estresse, não, é um medo, como eu já disse antes, excessivo diante de algumas situações que são naturais da vida. Então, a sensação que algo ruim vai acontecer, como eu já disse o tempo todo, faz com que a mente dessa pessoa fique cada vez mais acelerada, né? E aí cria esse quadro emocional bastante pesado e também energético, e vira um pesadelo na vida da pessoa. O tempo todo ela está, né, em estado de atenção excessiva, né? Não atenção, aquela atenção harmônica do estado presente que eu falei do aqui e agora, né? Que trabalhamos na meditação ativa, né? Nas meditações para alcançar esse quadro. Não esse, mas eu falo um estado de alerta negativo, né? E aí, por conta disso, cria esse medo excessivo, ela não confia nela, no fundo, isso é porque ela se sente muito insegura com ela mesma ou com alguma situação da vida que esteja provocando essa insegurança nela, e ela não consegue controlar e acaba, né, manifestando esse medo excessivo. Então, precisa diferenciar, sempre assim, né, gente, nesse quadro, precisa diferenciar o que é natural e o que não é natural. Hoje nós estamos coletivamente passando por um estado de trauma, né, coletivo. Por que trauma? Estou falando trauma. Porque
todos esses sintomas acabam sendo ativados em nós toda vez que a gente liga na televisão e vê uma estatística do coronavírus, né? Ou se a gente fica sabendo que alguém morreu por causa disso. Então, isso tudo vai, provavelmente, ou alguns desses sintomas vão acontecer com todos nós, até comigo, que sou profissional há 30 anos, né, lidando com isso. Porque sou um ser humano, né, antes de ser profissional. Estou também passando por tudo isso junto com vocês. Inclusive, estou fazendo uma série de dicas aí nas minhas mídias sociais para ajudar nisso, né? Então, eu também passo por isso com minha família, todo mundo. Mas a ideia é que a gente controle, sabendo que isso está acontecendo, então vou fazer uma técnica de respiração, vou me acalmar para conseguir achar uma alternativa, né, mais próxima, que seja a minha prioridade naquele momento, e assim nós vamos caminhando. Precisa, para a gente ter a criatividade ativada, né, para a gente poder ter alternativas na mente da gente poder fazer, né, ativar, nós precisamos estar num quadro mais lento, né, mais calmo, mais tranquilo. Senão, o excesso de aceleração cria o excesso de medo e a nossa mente fica bloqueada, a gente não consegue ver as alternativas. Principalmente por isso que eu estou falando, informando vocês de como isso acontece, tá? Para que vocês saiam desses quadros caso isso aconteça, né? Saiam com as técnicas que eu estou ensinando aí nessas lives e outras que outros profissionais também estão colocando à disposição, mas a consciência, a informação, a consciência de que aquilo está acontecendo é a primeira forma de você ter um autocontrole sobre isso, tá? Então, continuando, dificuldade, aí no nível mental nós temos dificuldade de concentração, porque a mente muito acelerada, ela faz com que exista uma falta de atenção, prejudicando também a memória, né? Eu sou neuropsicóloga, né? Trabalho com a parte cognitiva também. A gente vê muito que os quadros de desatenção estão sempre ligados aos quadros de dificuldade de memória, andam juntas, né? Porque se eu não presto atenção, eu não guardo a informação. Então, um dos quadros da ansiedade é essa dificuldade na atenção e na concentração, porque a mente está sempre acelerada, estado beta que nós falamos, né? Então, estando sempre preocupada, né, com essas preocupações excessivas que a pessoa mesmo cria, fica difícil se concentrar em alguma coisa, né, mais específica. Sempre tem alguma coisa, algum pensamento ruim, né, que fica ali na cabeça daquela pessoa e ela não consegue se concentrar, às vezes até em atividades simples do dia a dia, né, que ela precisa executar. Então, esses pensamentos excessivos fazem com que a pessoa tenha uma causa cognitiva, que a gente fala, um funcionamento no cérebro físico, e cause a desatenção, a falta de concentração e muitas vezes a falta de memória, essa memória mais imediata, né? Uma memória operacional que nós falamos, que é a memória que eu preciso para guardar telefone, para guardar uma informação que a minha mãe acabou de me passar, né? São informações mais imediatas. Então, essa memória que acaba sendo afetada quando eu tenho esse quadro de desatenção, né? E, por consequência, de falta de concentração. Então, precisa tomar bastante cuidado com isso. Existem até técnicas que nós trabalhamos para manter a concentração. Uma delas é a respiração, né? Da yoga, da meditação, mas existem outras também, técnicas cognitivas, exercícios que existem dentro da neuropsicologia, que nós trabalhamos para trabalhar esses estados, né? Bom, um outro quadro emocional muito comum, que é um dos primeiros que aparecem, é a irritabilidade. A pessoa, por causa de toda essa agitação, desse monte de pensamentos negativos na cabeça, né, por estar sempre no futuro e não no presente, a pessoa fica irritada, né, fica extremamente irritada, e que causa também a má qualidade de sono, os medos, né, e as preocupações. Porque uma coisa está ligada sempre à outra, né? Nós somos 4 corpos terrenos, todos funcionam simultaneamente. Nós já falamos do medo, que o medo causa insegurança, então um outro sintoma é a insegurança, né? A pessoa ansiosa não se sente segura sobre si mesma, nem sobre a própria vida, nem sobre o sentido da vida, o significado da vida dela e o propósito. Na minha opinião, eu sou psicoterapeuta integrativa, integral transpessoal também, que é uma técnica onde a gente olha a parte existencial, né? E nós vemos muito que esses quadros de ansiedade são ativados quando a pessoa está sem um propósito na vida um pouco mais profundo, né? Ela trabalha, estuda, às vezes já criou os filhos, mas ela nunca na vida dela pensou que ela está aqui no planeta para uma coisa a mais, né? A gente fala que é a falta de sentido, falta de propósito.
E aí isso muitas vezes as pessoas entram em quadros ansiosos, de desespero até, muitas vezes, que chegam aos nossos consultórios, por essa falta de sentido na vida. Então, na vida, enquanto estamos caminhando, na juventude, na fase madura e na fase, né, idosa, nós precisamos estar sempre conscientes a cada caminho do porquê estamos trilhando cada passo, como estamos trilhando, quais motivos, né? Fazemos certas escolhas e não outras. Isso é estar consciente no caminho que nós falamos. E, infelizmente, a maior parte das pessoas não está assim, não está nesse nível de consciência e acaba criando esse quadro de insegurança profunda, podendo levar a um quadro de ansiedade, tá? Então, dentro da psicoterapia que nós trabalhamos toda essa parte existencial também, né? Depende da linha do psicólogo, mas geralmente a gente trabalha isso, para que a pessoa encontre um sentido maior em cada fase da vida dela, né? Fazendo com que essa insegurança diminua e a ansiedade também. Buscar o alívio na comida ou não se alimentar. Também é um diagnóstico diferencial a alimentação. Ou a pessoa começa a comer em excesso ou ela para de comer, né? E aí, às vezes, se ela come demais é para, né, preencher esse vazio que a ansiedade causa. E se ela fica sem comer, às vezes é porque ela não tem vontade de estar na vida, está extremamente acelerada, às vezes não para nem para se alimentar, e aí o quadro acaba piorando com mais esse sintoma, né? Às vezes também elas desenvolvem tremores, né, por causa do estado de nervosismo. É comum que as pessoas ansiosas estejam sempre tremendo, com as mãos agitadas, bocas, lábios, pálpebras tremendo, né? Por causa do medo excessivo, por causa de tudo que eu já falei. Um outro quadro que também acontece, que é um dos principais, é a fobia social. Por conta de tudo isso, a pessoa fica com muito medo de se relacionar, de sair na rua. Quando isso acontece, às vezes, o que desencadeia essa fobia social, às vezes é um quadro de pânico, né? A famosa síndrome do pânico. Às vezes, a pessoa está no metrô ou em algum lugar na rua e ela tem essa crise e ela associa, né, que esse medo vai acontecer de novo, que ela vai entrar em crise de novo, então ela não sai de casa, com medo, às vezes, de não ser socorrida a tempo, de não ter quem ajude, ela vai criar um outro medo secundário, né? E aí ela acaba se fechando dentro de casa. Nesse momento, todos nós, por causa da quarentena, estamos obrigatoriamente dentro de casa, mas a ideia é estarmos com atividades produtivas, atividades de lazer, atividades que tragam um conforto, né? Mesmo estando dentro de casa. Depois, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Procurar atividades que não façam com que esse isolamento seja negativo, e sim positivo. É uma das dicas, tá? E no final, enxergar o perigo desproporcional. Isso também acontece muito quando esse estresse passa, né, passou do limite, do limiar e passou a ser um quadro ansioso. A pessoa começa a ver perigo em tudo que causa esse medo que eu falei antes, de forma desproporcional. O que é isso? Em situações onde não cabe, não são de perigo, mas ela enxerga como se fossem situações de perigo para ela, né? Então, a pessoa que sofre de ansiedade costuma ver esse perigo em tudo que ela faz. É um dos motivos também que ela desenvolve essa fobia social, fica mais fechada nela, né? Dentro de casa. E às vezes, como por exemplo, às vezes ela vai fazer um exame de rotina num laboratório, né? E aí ela cria todo um estado de pânico, ela cria toda uma agitação, que é onde ela vê que isso é perigoso para ela, que ela pode pegar alguma outra doença. Ela começa a criar, né, estados mentais, em umas situações na cabeça dela que não existem e enxergando o perigo onde não existe, né? De novo, cuidado, porque a gente pode fazer isso com todas essas notícias que estão acontecendo na mídia, por exemplo, tá? Bom, esses são os quadros mais graves, né, de quem está saindo do estresse, entrando no quadro mais clínico, mais patológico da ansiedade. Precisa prestar atenção. Se isso começar a acontecer, é necessário que se procure um profissional,
da área especializado, e aí nesse caso é o psicólogo clínico, né, que estudou para isso, tem o treino para lidar com isso, ou o médico, né? É sempre o clínico, o psicólogo clínico ou o psiquiatra que lida com essas questões. Os médicos vão trabalhar, vão tratar de forma farmacológica, com os medicamentos, e nós temos outras técnicas que nós trabalhamos geralmente em paralelo com esses médicos ou sozinha. Nem todos os quadros que chegam precisam de acompanhamento médico nem de remédio. Também existe hoje em dia um exagero na parte medicamentosa, onde se... Não vou entrar nisso, eu fiz outras lives falando nisso, porque agora não é o momento, tá? Mas é só um alerta também que existe um exagero, né? De se receitar remédios ansiolíticos para ansiedade, às vezes sem necessidade. Eu, quando me formei, né, há 30 anos atrás, e por todo esse caminho, nós tínhamos um outro caminho de diagnóstico. Primeiro passava conosco, depois a gente, se houvesse necessidade, se o quadro fosse mais grave, nós encaminhávamos para os psiquiatras, que eram os médicos responsáveis em dar a medicação específica, porque ele estudou para isso, é a especialidade dele. Eu protesto contra isso, porque eu venho da escola antiga, né? Estou há muitos anos aí na estrada, e eu vejo verdadeiros absurdos acontecendo e parando, às vezes, no nosso consultório, uma pessoa que até entrou em vício de um medicamento psicotrópico sem necessidade, né? Então, apesar de hoje o sistema médico ser esse, precisa prestar atenção, porque nem sempre existe a necessidade, existem outras técnicas que eu vou falar um pouquinho aqui para a gente vencer tudo isso, tá? De que forma, então, a gente pode vencer esse quadro, né? Lá no meu Instagram, que é o @conexão_integral, eu tô colocando algumas dicas práticas de manter a parte emocional e mental mais tranquila durante todo esse processo que nós estamos vivendo. São dicas práticas, né, que eu estou colocando ali. Quem quiser pode entrar e ir seguindo. Aqui eu vou falar um outro tipo de técnica, de critério que nós usamos para trazer esse controle. Bom, como eu trabalho nas duas partes, eu sou tanto psicóloga como terapeuta e professora da parte integrativa, eu vou trazer as duas dicas, né? Então, a primeira é trabalhar mesmo, procurar se entrar nesses sintomas mais graves que eu falei, né? Ou, geralmente, o diferencial é ter 3, 4 ou mais desses sintomas ao mesmo tempo. Aí já é necessário buscar um profissional adequado, né? Especializado. Aí, se isso acontece, geralmente o que nós fazemos, né? Então, realmente, o tratamento é a psicoterapia, e eu vou deixar um outro alerta aqui. Psicoterapia, gente, é uma técnica exclusiva dos psicólogos clínicos, tá? Psicoterapia. Existem outras técnicas de trabalho mental em que outros profissionais podem atuar, mas a psicoterapia não. E eu vejo absurdamente por aí, né? Pessoas não qualificadas se chamando de psicoterapeutas e dão outros nomes, né? Onde não vão segurar a onda da pessoa, gente. Não se iludam, tá? Eu, por exemplo, estudei 30 anos, tenho 2 pós-graduações, tenho 6 especializações para conseguir fazer o que eu faço hoje. Então, como é que uma pessoa, às vezes, faz um curso de 1 ano, ou de 6 meses, ou de um fim de semana, e se denomina psicoterapeuta, né? Isso também está muito fora. Então, prestem atenção. A psicoterapia é uma técnica específica do psicólogo clínico, nem o médico pode fazer, né? Nem o psicanalista pode fazer, porque é uma técnica específica, que tem uma conduta específica, né? De avaliação e de andamento, de tratamento, etc., que nós psicólogos estudamos para realizar, tá? A mesma coisa que eu querer fazer uma cirurgia, uma neurocirurgia. Não posso, não sou médica, não sou especializada, tá? Só estou dizendo isso que tem muito absurdo aí no mercado, e eu recebo muita gente que vem dessas pessoas, né? Às vezes com distúrbios bem complicados, porque se a pessoa, né, que se chama do profissional, não conseguir conduzir os estados mais traumáticos, né, mais profundos, emocionais, que essa pessoa traz, principalmente dentro de um quadro de ansiedade, né, generalizado ou não, isso é muito grave, isso pode levar a outras questões piores, né? Então,
Só estou dizendo isso porque eu vejo muito absurdo acontecendo. Eu recebo pessoas que com essa gravidade, que passaram por outros profissionais ou pessoas, né, que fizeram esse trabalho e aí deixaram o quadro pior da pessoa, tá? Bom, minha obrigação é passar a informação, cada um escolhe e faz o que quiser, tá? Então, geralmente o quadro clínico, nesses quadros de ansiedade, a conduta é a psicoterapia, sempre, né? Às vezes aliada ao tratamento médico medicamentoso e às vezes não, nem sempre é necessário. De novo, vem para nós, a gente faz o psicodiagnóstico, a gente vê a necessidade, tá? Bom, com o ato médico isso é o contrário, geralmente as pessoas vão primeiro no médico e depois alguns encaminham para nós, né? Mas não é muito porque o psicólogo que estudou para fazer esse diagnóstico diferencial também a fundo, tá? Bom, também não vou entrar nisso, é só um alerta. Uma outra técnica que nós psicólogos também trabalhamos é a hipnose, mas a hipnose clínica, né? Não essa hipnose que também está aí à torto e à direito na internet, no mercado, né? Também de pessoas que às vezes não são qualificadas para isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque se de repente vocês vão em um profissional que não é um psicólogo, né, que faz hipnose, e se surgiu uma memória traumática, né, bastante específica ou muito com uma tensão emocional extremamente grave, esse profissional não especializado não vai conseguir trabalhar esse trauma, tá? Então isso é muito sério. Então por isso, de novo, a psicoterapia e a hipnose clínica necessariamente é importante que seja feita por um psicólogo ou um médico que tenha estudado, treinado para isso, tá certo? Psicanalistas também treinados trabalham com hipnose, então tem que ver sempre a formação dessa pessoa, tá? Bom, então a psicoterapia e a hipnose clínica são uma das técnicas mentais, né, psicoemocionais, psíquicas, que nós trabalhamos dentro do protocolo clínico. E existem também, hoje em dia, outras técnicas, das técnicas integrativas complementares, que vão ajudar, né, são complementares a esses outros tratamentos, que vão ajudar a pessoa a se manter um pouco mais tranquila, limpar, né, energeticamente a aura dela, para que ela se mantenha um pouco mais leve, para que a energia vital dela se mantenha firme, ela consiga, né, até acompanhar a psicoterapia ou os quadros terapêuticos psíquicos, tá? Então a gente tem dentro disso a indicação da fitoterapia, da fitoenergética, que geralmente nós indicamos os chás, banhos calmantes, né? Por exemplo, de camomila, de tília, de valeriana, de erva doce. Vocês podem tomar tanto o chá 2 a 3 vezes ao dia, como fazer um banho de ervas, né? Toma um banho de asseio, já ensinei em várias outras lives. E aí você ferve a água, joga a erva, tampa, vai ficar em infusão por 15 minutos, depois você tira, coa, completa com água de chuveiro, num balde. Em seguida do banho de asseio, você joga, né, aquele chá que está misturado com a água. Isso é para limpeza e harmonização da aura, tá? Nós sabemos, por pesquisas também, que isso é fitoenergética, né, quando a gente toma um banho, que existe uma mudança na aura. A gente tem as máquinas Kirlian, né, a eletrografia, né, que a gente trabalha hoje, e nessas máquinas a gente vê que existe um resultado no antes e no depois. Então o tratamento fitoenergético, fitoterápico, né, também ajuda muito nesses quadros para abaixar a ansiedade, né, todas as consequências energéticas que todos esses quadros trazem, deixando a pessoa com a energia mais leve, mais harmônica, né? Um outro excelente remédio caseiro que combate o estresse, o esgotamento, né, é investir em alimentos nutricionais, né, alimentos ricos em vitamina B, principalmente, onde a gente encontra na carne vermelha, no leite, no óleo de trigo, etc. Vitamina D, né, também indicada aí por causa do coronavírus, né, agora nos últimos dias. E também tomar diariamente suco de laranja, maracujá, etc. Bom, como eu já disse, uma dica para controlar o estresse e a ansiedade é evitar também ficar muito tempo nas redes sociais, né? Se você entrar nas redes sociais, entre para conteúdos produtivos para você, né?
produtivos, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de transformação pessoal. Aproveite esse tempo que você está em casa, né, para se trabalhar, né, para se desenvolver enquanto ser humano, não só como profissional, não só como estudante, mas como ser humano. E aí existem vários cursos online gratuitos e pagos, né, onde a gente pode fazer isso nessa época, tá certo? Os cursos online geralmente têm um valor mais tranquilo, né, que os presenciais, então nessa época é bem legal vocês fazerem isso, tá? Alimentação também, prestar atenção durante todo esse tempo, né? Também exercícios físicos, quem está dentro de casa também abre a internet, existem exercícios gratuitos à disposição de yoga, de pilates, com aparelhos, sem aparelhos, existem várias opções aí, é só entrar na internet, porque o exercício físico também ajuda a diminuir a tensão causada pela ansiedade, pelo estresse, tá? E principalmente, gente, as técnicas orientais, né? O Qigong, o Tai Chi Chuan, né? Que são meditações com movimentos, ajudam muito tanto a limpar e harmonizar a aura, como a acalmar, né, o estado emocional geral, tá? Então essas são técnicas, além de muitas outras que a gente pode usar para ajudar nessa fase, né? E que eu quis trazer para vocês junto com as dicas, né? A melhor forma de a gente passar por tudo isso de uma forma mais tranquila é estarmos informados, seguirmos todas as normas da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, que chega até nós por vários veículos, seguir à risca tudo que eles estão falando, porque é a parte física de contágio, a gente precisa seguir, né, para não ser contaminado, mas ao mesmo tempo também fazer essas práticas, estar autoconsciente, né, estar num tempo diferente, mais calmo, mais tranquilo no seu presente, para poder, né, discernir melhor, né, para a gente poder fazer escolhas dentro das prioridades que nós temos no dia a dia, mais tranquilas e mais harmônicas para nós, tá certo? Bom, essa é a minha contribuição, essa é a nossa terceira live. Compartilhem, tá? Compartilhem, se possível, entre nas minhas mídias. Há 20 dias que eu estou trazendo várias informações com relação a isso, do estado psicoemocional, energético e até espiritual. Então entrem, compartilhem. Quanto mais pessoas souberem dessas informações, mais pessoas a gente ajuda, tá? Só vou falar rapidinho quais são as mídias, porque tem bastante informação lá. Então a gente tem o Instagram, que é o @conexão_integral. Tem várias dicas rápidas aí. Tem algumas lives também que eu fiz por lá, tá lá no IGTV. O Facebook, que é o facebook.com/conexão integral, que tem algumas lives também ali e outros materiais que eu estou colocando. Tem também o YouTube, que é o Conexão Integral Glaucia Mosconi, que tem vários vídeos, né? Eu vou deixar aqui embaixo todos os links. E aí, gente, compartilhe. Quanto mais pessoas souberem de tudo isso, né? Quanto mais pessoas a gente puder impactar, mais prevenidos essas pessoas ficarão, mais seguras com elas estarão, em menos estados de estresse, ansiedade e pânico elas entrarão, né? Então essas informações são de utilidade pública para todas as pessoas, para todos nós que estamos juntos superando todas as consequências, né, do coronavírus, tá certo? Então, agradeço muito pela atenção, por todos que assistirão esse vídeo, espero que contribua realmente de coração, né? Espero que contribua para que vocês passem por tudo isso de uma maneira mais leve e mais harmônica, ok? E se precisarem de ajuda especializada, eu sou psicóloga clínica há 30 anos, não só eu, como outros profissionais de saúde estão aí à disposição, tá? Para ajudar vocês, tá certo? Gratidão, namastê, até nosso próximo trabalho.